Mas, meninos, brigadão por vocês por terem vindo, viu? Uma Bom honra dia, muito grande. Borginho. Bom dia, Bom dia, Michele. Daniel. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Alegria maior ainda em poder receber essa transmissão da irmã Ila, que eu tenho grande admiração por ela, pelo trabalho que ela faz, pela seriedade e por ela entender que a religião realmente veio para romper barreiras, né, ideológicas. Nosso amigo Wagner Moura, que eu tenho também uma admiração profunda pelo trabalho que ele faz à frente dessa fraternidade que leva fraternidade para o mundo todo, né? Então, para mim é um presente participar desse festu e estar ainda que por breves instantes na mesma sala que esses dois grandes irmãos. Michele, bom dia. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Bom dia, Borginho. É um prato cheio, né, de ensinamentos. Eu também acompanho muito o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu acompanho muito, sempre que a irmã Aila também traz esses ensinamentos, essa integração de religiões, de conhecimento, e é um prato cheio para a gente. Tá muito bom. Então, nós estamos recebendo aqui o Daniel e a Michele. Eles vão abordar o tema Lar, Escola das Almas. A Michele é uma trabalhadora do Instituto Espírita do Amor, que fica no município de Pratinha, aqui em Minas Gerais, e o Daniel é um trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão de Ibiá, vizinha ali do Instituto Espírita do Amor, né, Michele? Sejam bem-vindos. Agora a bola fica com vocês aí, tá? Um grande abraço. Estamos em casa, né, Borginho? Obrigada. Eu e o Daniel, a gente adora falar, né? Mas eu vou ficar de olho aqui no relógio, já coloquei um despertador, porque é sempre uma bênção quando eu aprendo junto com o Daniel, que é um irmão que Deus colocou na minha vida. Acho muito bacana. E o Evangelho também fala dessas famílias, e o Espiritismo me apresentou uma família muito grande. Então, o Daniel é um desses irmãos que vieram para somar, para completar a minha. E a Juliana, o pessoal que está mandando um abraço para a gente, eu fico muito feliz em estar aqui. E muito feliz desse tema, que às vezes é tão deixado de observar pela atual geração, sobre a importância da família, sobre esses laços de família, e parece ser tão demodê, tão antigo falar sobre isso, e é muito atual, é muito necessário a gente sempre tocar nesse ponto. Parabéns ao Festu pelo tema magnífico, e eu e o Daniel vamos falar que o lar é uma escola das almas. Aí quem está do outro lado pode pensar, vocês falam assim porque eu tenho certeza que vocês vieram de uma família que não tem problemas. E não é bem assim. Ao decorrer, a gente vai entendendo um pouquinho sobre essa escola a qual nós viemos, que é o lar onde nós estamos. Passa a bola aí para o amigo Daniel. Obrigado, Michele. Obrigado mesmo. Para mim é uma honra estar aqui com você. Nós estamos falando de lar, de família, né? A Michele é a extensão da minha família. E eu sou grato a Deus, Michele, por tê-la reencontrado nessa existência, porque os nossos laços são de reencontros, viu? Eu tenho certeza que foram criados bem anteriormente. Então, para mim é uma alegria poder falar de lar, de família. Nesse festu, quero aqui cumprimentar o Wellington, a Otávia, a Aline, o pessoal aí de Tupaciguara, por esse 5º ano de celebração, né, de unificação do movimento espírita de Tupaciguara. Eu tenho certeza que todos aí de Tupaciguara estão empenhados na divulgação desse encontro tão importante, né, que celebra a importância e a base da família. Eu quero iniciar contando uma historinha. E eu quero dizer aqui para os amigos, para ficarem à vontade para trazer alguma pergunta, alguma observação. Muito embora o nosso tempo vá só até meio-dia, a próxima palestra é às 13 horas, Michele, então pode ficar bem à vontade. Eu queria contar uma historinha para começar as nossas reflexões. Conta-se que um grande artista estava
desejoso por pintar a mais bela obra do mundo. Então ele saiu à rua em busca de inspiração. O que pintar em uma tela que representasse a mais bela obra do mundo? Então ele saiu e encontrou um ex-combatente de guerra. E ele então manifestou para esse combatente o desejo sincero de pintar a mais bela obra do mundo. E o ex-combatente prontamente respondeu a ele: pinte a paz, porque a paz é a serenidade que o mundo tanto precisa. A paz é o desejo sincero de que vivamos todos em harmonia. E ele então pensou, sobre essa profunda e necessária sugestão desse ex-combatente de guerra, mas saiu desse encontro confuso. Como representar em uma tela a paz? Como pintar a paz em uma tela? Essa necessidade tão abstrata, esse sentimento tão abstrato. E ele andou um pouco mais e encontrou um sacerdote da igreja. Então, mais uma vez, esse pintor manifestou a esse sacerdote o desejo sincero de pintar a mais bela obra do universo. O sacerdote prontamente disse a ele: meu irmão, pinte a fé, porque a fé é a certeza que nós temos de uma sociedade melhor e mais justa. A fé é a certeza em Deus de que nós não estamos sozinhos e de que Ele não nos desampara. Ele mais uma vez saiu confuso. Como pintar em uma tela a abstração da fé? Essa certeza que todos temos, mas que ninguém vê. Ele andou um pouco mais e encontrou um poeta. E o poeta então recomendou a ele, depois de ele ter contado para esse poeta a sua intenção: meu irmão, pinte o amor. O amor é certamente a mais bela obra do universo, porque é pelo amor que nós estamos aqui hoje. E é por amor que nós enfrentamos todas as adversidades. Jesus veio ao mundo por amor a todos nós. Então, retrate nessa tela o amor. Ele então decidiu voltar para casa, para colocar essas ideias em ordem e tentar mais tarde elaborar essa mais bela obra do universo. Quando ele estava chegando em casa, ele avista o seu filho e a sua esposa sentados na calçada. O seu filho veio correndo e saltou em direção ao seu colo. Diante daquele salto, da certeza que o seu filho tinha, que ele iria o amparar, ele percebeu a fé do seu filho. Quando ele avistou a sua esposa e olhou olho no olho daquela que ele havia escolhido para ser a sua companheira nessa atual existência, ele enxergou nela o amor. E então ele convidou o seu filho e a sua esposa para que pudessem entrar. E eles sentaram no sofá, tendo o filho no colo e a esposa do lado. Ele então encontrou dentro do seu lar a paz. Então ele pintou a família, porque a família é a mais bela obra do universo. Então é com essa historinha que eu dou as boas-vindas a todos aqueles que chegaram, a Carmen, a Patrícia, a Rejane, a Tá,
a Janaína, a Amelinha, a Juliana, minha irmãzinha Juliana, ao Geraldo e a todos vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Não é, Michele? Com certeza, e, gente. Eu acho que o Daniel fez esse início contando uma história para mim, porque a forma com que eu aprendo é me colocando na história e fazendo quadros na minha cabeça para entender, para ter melhor compreensão. E eu amo quando trazem para mim alguma história para compreensão. E que história linda, que história linda. Porque se a gente busca lá no Evangelho qual a importância da família, a gente vai entender realmente que a família ajuda com que a gente seja menos egoísta. Porque imagina só, a gente pega um diferente, outro diferente, pessoas com ideias diferentes, espíritos já com outras vivências, por mais que muitas das vezes nós formamos laços de família por afinidade, mas tem também aqueles que não são mais difíceis e a gente precisa acertar as contas no mesmo lar. Quando a gente fala assim, na minha casa, geralmente a casa é uma edificação de paredes. Mas quando a gente se refere ao nosso lar, isso daí já é uma edificação de sentimento, é uma edificação de mudanças, é uma edificação onde a gente encontra a paz, onde a gente encontra realmente o amor, onde a gente encontra tudo isso, todo esse conteúdo da história do Daniel. E, gente, é muito importante. A gente vê a nova geração agora, eu vejo meus sobrinhos, meus amigos, e a gente pergunta, né, o que quer. Muitas vezes a gente está muito envolvido, mais para realizações pessoais, do que se lembrar dessas realizações em conjunto com a nossa família. Então, a gente tem visto aí uma fila, tem imaginado uma fila muito grande de espíritos aguardando uma nova oportunidade, mas uma geração que nem sempre está disposta a se envolver, a criar famílias. Dentro da minha família, muito eu ouço falar assim, Deus me livre, ter uma família igual a minha. O Daniel deu um exemplo de uma família tão fantástica, onde o pai encontra a paz, a fé e o amor dentro daquele lar, que realmente podemos chamar de lar, mas é preciso que, ao invés da reclamação sobre nossa família, sobre aqueles que reencarnaram conosco, em vez da gente sempre colocar a culpa neles, a gente mudar um pouquinho a nossa forma de ver, porque o nosso lar é uma escola de almas, e a escola nem sempre tem todas as matérias que a gente gosta, não é isso? Pessoas gostam de português, gostam de matemática, outros gostam de geografia, alguns têm pavor de química ou física, e na nossa escola também, na nossa escola da família é isso. Às vezes a gente, quando entra no espiritismo, quer muito sair de casa e auxiliar o próximo, ajudar todas as pessoas, mas esquecendo que o maior lugar, o mais importante de auxílio está lá dentro de casa. A gente deixa a convivência com os de casa e vai fazer o trabalho lá fora. E a gente precisa aprender a passar nas matérias que sejam as mais difíceis dentro do nosso lar, que é onde a gente foi colocado. E eu amei a experiência, eu vou levar essa história para a minha vida, mas a gente vai aprendendo. E eu falo isso para vocês porque quando eu conheci o Espiritismo, quando eu falei lá no início que a gente tem essa dificuldade de conviver com os nossos, quando eu conheci o Espiritismo, eu também tinha muita dificuldade de convivência. Eu não venho de uma família totalmente estruturada, que eu olho e falo, poxa, que família ideal, que família onde a gente encontra a paz, a fé e o amor. Eu venho de uma família onde a gente teve muitos obstáculos, e com muitos aprendizados, com a doença da minha mãe, o desencarne dela, com a doença do meu irmão, que foi através do suicídio, trouxe muito aprendizado para a gente. E eu confesso a vocês que, há algum tempo atrás, eu, em momentos de revolta, porque não é porque estamos aqui falando com vocês que não temos momentos de fraqueza, de revolta, eu falava assim que Deus me livre, quando me convocarem lá na espiritualidade, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, de voltar, e eu já falei isso claramente com meu irmão também, de voltar com meu irmão, porque quem tem um parente com problema psiquiátrico, como ele tinha transtorno bipolar e esquizofrenia, vai entender um pouquinho da dificuldade que às vezes é a convivência. Deus me livre de ter que reencarnar novamente, então vou tentar amar agora para não ter que vir junto. Eu já usei essas palavras, e uma pessoa muito querida do Espiritismo falou, Michele, você se coloca nessa situação tanto como vítima,
como se ele fizesse mal, como se a doença dele fizesse mal. Mas você já pensou que o causador do mal dele pode ser você? Gente, os meus olhos são pequenininhos, né? Ficaram desse tamanho. De pensar na possibilidade que aquela pessoa que é difícil na minha família e na minha convivência pode ter se tornado difícil através das minhas mãos. Então, quando a gente reclamar que não encontra paz, que não encontra o amor, que não encontra a fé dentro da nossa família, é muito importante a gente se atentar qual a contribuição nós temos feito para isso. Porque para eu encontrar a paz na minha família, eu preciso ser paz, eu não posso ser guerra. Para eu encontrar o amor na minha família, eu preciso ser amor. Eu não posso ser ódio, eu não posso ser revolta. Para eu encontrar a fé, eu preciso praticar todos os dias. Então, é muito importante a gente se perguntar qual a nossa contribuição no nosso meio familiar, no nosso lar, que é a edificação do nosso amor com aquelas pessoas às quais a gente vem junto. Eu gosto tanto de ouvir a Michele. Mas eu ficaria aqui só ouvindo a Michele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os amigos que estão acompanhando. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Michele, fica à vontade, viu, gente? Deixa eu trazer uma provocação aqui, porque o Espiritismo vem para nos fazer pensar. É esse o papel do Espiritismo. Caso contrário, nós estaríamos presos a outras escolas religiosas que foram muito importantes na nossa formação, que nos trouxe até aqui hoje. Mas, caso contrário, nós ainda estávamos buscando os sacerdotes, os intermediários entre Deus e o homem. E o Espiritismo rompe essa barreira e nos coloca em comunhão direta com o Pai, nos levando à reflexão. Família não é escolha. Lar não é uma escolha. Muitos vão se assustar com o que eu estou dizendo agora, mas não é. Eu não escolhi ser filho do Vicente e da Perpétua. Eles não me escolheram. A Michele não escolheu o irmão, não escolheu a mãe, não escolheu o pai. Assim como o Rafinha, que está vindo aí agora, pelas mãos do Wellington e da Otávia, não escolheu-os como pai. E eles não os escolheram como filho. Daniel, mas então eu entendi tudo errado. Não. Às vezes nós apenas reduzimos aquilo que nós encontramos no Espiritismo. Nós podemos escolher aquilo que está no nosso livre-arbítrio. E Kardec fala sobre isso a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, quando ele trata da escolha das provas. Ali na questão 258, os Espíritos colocam para nós que nós podemos escolher o gênero das provas. Então eu posso escolher nascer rico, eu posso escolher nascer pobre, que são provas. Eu posso escolher uma enfermidade. Eu posso escolher nascer no Brasil. Ou eu posso escolher nascer na África. Ou eu posso, assim como fez o Wagner Moura, escolher nascer no Brasil e depois me mudar para a África. Isso tudo eu posso escolher. Eu posso escolher nascer espírita, evangélico, umbandista. Eu posso escolher nascer em Ibiá ou em Araxá e depois participar das atividades do Instituto do Amor. Isso tudo nós podemos escolher, porque isso tudo está dentro do meu livre-arbítrio. Então eu vou fazendo essas escolhas. E eu só abro um parênteses para dizer que nós escolhemos o gênero das provas. Isso não quer dizer que tudo aquilo que nós passamos está escrito. Porque senão nós seríamos marionetes na mão do destino. Não. Nós escolhemos o gênero das provas e, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos criando o nosso próprio destino. Tá? Não existe um destino pré-fixado.
Mas, Daniel, então o que é o lar, se não é uma escolha? O que é a família, se não é uma escolha? A família, o lar, é um acordo que nós fazemos diante de Deus. O Daniel fez um acordo com o Vicente e com a Perpétua, que concordaram em recebê-lo como filho. O Daniel fez um acordo com a Rose, que receberia o Pedro e a Eva como filhos. Caso contrário, esse lar não seria edificado. E tem uma historinha, uma história verídica, né? Um caso, um estudo de caso feito por André Luiz, que está lá no livro Missionários da Luz, que é o caso do espírito Segismundo. Veja como que é escolha. Aliás, veja como que é acordo e não escolha. Segismundo, em uma existência anterior, ele matou Adelino por causa de Raquel. Porque Segismundo tinha uma relação com Raquel, e aí apareceu Adelino. Segismundo não aceitou aquela nova condição e foi lá e assassinou o seu rival. Eles morreram, todos morreram depois, mais tarde, porque todos morremos em algum momento. E eles descobriram que eram imortais, de que a vida continuava, mesmo após a morte. E que existia a bênção da reencarnação. E que a reencarnação era uma oportunidade que eles tinham de refazer esses laços. Porque o lar, enquanto escola, ele é a oportunidade que nos oferece de refazer laços que foram rompidos no passado. Então, nós fazemos um acordo na espiritualidade para que juntos possamos refazer, reconstruir esses laços. E vamos aprendendo com o outro, né? Então, eles descobriram a bênção da reencarnação e fizeram um acordo no plano espiritual. Qual acordo? De que o assassino, aquele que matou, reencarnaria como filho da vítima. Ele seria filho da vítima e filho da mulher que o abandonara. Então, eles fizeram esse acordo no plano espiritual. Reencarna na frente os pais, obviamente, né? Os pais vêm primeiro, cada um em uma família, eles se reencontram e casam. Casam, tiveram um primeiro filho, e olha que curioso, quando estava chegando próximo ao reencarne de Segismundo, o assassino da existência anterior, o pai, Adelino, começou a ter uns pesadelos. Ele sonhava que alguém chegava por trás dele e lhe dava uma facada. O que era isso? Era a cena do crime da existência anterior que ele estava revivendo, porque estava chegando próximo do acerto de contas. Um lar, gente, é acerto de contas. Por isso que a escola é a oportunidade que nós temos de pagar a dependência. Sabe aquela matéria que nós ficamos devendo? Aquele filho com problema é a matéria que nós fomos reprovados na existência anterior. Então, quando estava chegando próximo do reencarne de Segismundo, Adelino começou a sonhar, a ter esses pesadelos. E prestem atenção nisso que eu vou dizer agora. Ele começou a ter pesadelo e a revisitar aquele sentimento de ódio, a revisitar aquele sentimento de vingança que ele tinha por aquele que tirou a sua vida na existência anterior. E esses pensamentos de ódio, de vingança, jogavam, derramavam na sua circulação sanguínea substâncias tóxicas
que lesavam a cromatina dos seus espermatozoides. A cromatina é um processo que antecede a formação do DNA. Então, os seus espermatozoides estavam inviáveis. Ele estava infértil. Mas como assim? Ele teve um filho já. Olha só que curioso. Ele teve um filho, tranquilo. Depois, mais tarde, por estar recebendo na sua família um inimigo do passado, aquilo reacendeu aqueles sentimentos. Então, ele estava estéril, infértil. Ele rompeu o acordo. Porque se fosse escolha, nada impediria do nascimento de Segismundo. Mas como era um acordo, quando uma das partes rompe, não tem mais acordo. Um acordo só chega a termo se as duas partes mantêm esse acordo durante todo o período necessário para a conclusão daquela tarefa. Mas como um rompeu, o acordo foi rompido. O que eles tiveram que fazer? Uma reunião no plano espiritual. Eles tiraram Segismundo do corpo, aliás, Adelino do corpo, levaram ele no plano espiritual, falaram assim: meu filho, mas não estamos te entendendo, não é? Você havia feito um acordo de que receberia ele como seu filho. Você vai amarelar agora? Aos 45 minutos do segundo tempo, tudo pronto, tudo programado? Ele então refez aquele acordo. Acordou no corpo com um sentimento de paz, de serenidade, e a partir desse momento foi viabilizado os seus espermatozoides. E então foi possível o reencarne de Segismundo. Então, só para trazer essa primeira consideração, que lar não é escolha. Lar é um acordo. Assim como a Michelle fez um acordo com o Wellington e comigo, de que estaria comigo aqui hoje. Ela só não contava que eu falaria tanto como eu falei agora. Né, Michelle? Ai, gente, eu amo ouvir. Eu adoro ouvir. E a gente não programa, né, um roteiro do que vai falar quando a gente se encontra. E a conversa vai fluindo. E eu amo os ensinamentos do Daniel. E, gente, quando a gente vira e fala assim que faz a pergunta, né? O que eu fiz para merecer essa família que eu vim? Ou não é possível que eu pedi essa família a qual eu vim? Olha a história que o Daniel traz para a gente. E quando o Chico fala para a gente amar as pessoas enquanto a gente caminha ao lado delas, isso é muito importante. Quantas encarnações as pessoas demoram para se alinhar? Quantas oportunidades a gente perde? Você pensa aí que vai 100 anos, 200 anos para a gente conseguir desfazer o mal que foi feito lá atrás. Então, é muito importante. E como lá no Instituto a gente convive muito com o desencarne, principalmente de filhos, a gente às vezes segue, a gente ouve muita história que os pais desabafam com a gente. E essa história que o Daniel traz para a gente vai muito falar sobre a afinidade, porque às vezes a gente tem rejeição e antipatia. E tem filhos, tem pessoas que vêm na mesma família com uma afinidade imensa. Às vezes tem filhos que chegam e falam assim, mas o meu pai e minha mãe preferem meu irmão, ele é o queridinho da casa, eu não, eu sou o rejeitado. A gente precisa estudar muito sobre isso, sobre a rejeição. Não é que os pais têm filhos preferidos. Nós somos espíritos que trazemos afinidades na encarnação, afinidades com as pessoas que a gente reencarna, que a gente reencontra. Então, a gente pode ver que no natural, quando a gente encontra com pessoas no trabalho, algumas a gente tem uma afinidade imensa. Outras, de primeiro tempo, você tem uma antipatia que não sabe como explicar. Mas tudo pode ser explicado. E é interessante, quando o Daniel chega e conta essa história, ver a aversão que o pai teve em saber que receberia aquele espírito. Então, às vezes, nós temos uma pessoa muito difícil, muito complicada, dentro da nossa família, e às vezes a gente tem aversão naquela convivência. E, assim, duas histórias, tem muitas histórias que vão marcando a gente, nem sempre nós temos tempo de ouvir muito as pessoas, mas alguns chegam nos encontros, né, que a gente tem.
mas algumas chegam e vão contar as histórias, às vezes está muito revoltado, a gente vai fazer um atendimento fraterno, e tem 2 histórias dessas que me marcam muito. Uma história que eles já conseguiram superar um pouco essas dificuldades, são 2 famílias que perderam o filho mais velho, que era o filho predileto, como a gente acha que é chamado, mas é o filho que tinha maior afinidade. E ambas as famílias vieram com 2 filhos. E o filho mais novo tem muita dificuldade de convivência um com o outro. Então, assim, o caso da primeira família, como já tem muito tempo do desencarne do filho, já tem uns 20 anos mais ou menos, eles conseguiram acertar as arestas com o filho mais novo, que era sempre muito problemático, muito difícil. Mas no início eles se lamentavam muito de ter perdido um filho tão amado, o filho que era exemplo na família. E aquela sensação de, assim, o que eu vou fazer com o outro que me dá tanto trabalho, né? Por que Deus levou o filho que era tão certo, que era tão correto? Eu já ouvi essa indagação dos pais. A outra família que me marca muito também é o mesmo caso. O filho mais velho se foi e ainda, até hoje, eles têm muita dificuldade de laços com o filho mais novo. O pai e o filho mais novo entram em atrito o tempo inteiro, é uma relação quase que de ódio. E é muito importante que a gente mude. Eu lembro que certa vez o filho mais velho que desencarnou manda uma carta e pede muito cuidado no trato com o filho mais novo. A gente precisa aparar essas arestas, aparar essas diferenças. Não é à toa, ninguém veio no endereço errado. Chico já ensinava para a gente que nós estamos no lugar certinho e na família certa que a gente necessita. A gente não sabe o que um causou para o outro lá na outra vida, e a gente tem muita curiosidade de saber. A gente entra no espiritismo com uma curiosidade de querer saber o que foi na outra vida, quais os laços nós temos com as pessoas de outra vida, mas esquece que esquecer é uma bênção, porque nem sempre a gente daria conta de conviver com as diferenças que nós temos. Então, o que vale é o que está aqui hoje. O que vale é o que nós somos hoje. O que vale é a caminhada que nós temos hoje. E se hoje está difícil a convivência com alguém, e a gente veio junto dessa pessoa, porque a gente tem que amar muito. A gente tem que conviver muito. A gente tem que mudar a forma com que a gente olha para aquela pessoa, convive com aquela pessoa. Porque, às vezes, a rejeição, a antipatia que a gente tem é tão grande, tão inexplicável, que só o amor pode transpor essa barreira que a gente coloca. Então, quando a gente virar em casa e fazer a pergunta, falar assim, olha, onde é que eu estava com a cabeça para aceitar vir nessa família? Você lembra que, muito provavelmente, quando você estava ali se organizando para vir nessa família, aceitando, ou as pessoas te aceitando, muito provavelmente a gente estava implorando por essa oportunidade de nos acertarmos, de caminharmos juntos. Então, lá dentro da gente, a gente sabe qual o compromisso que a gente tem. A gente sabe o que a gente tem que aparar. A gente precisa parar de reclamar. A gente precisa parar de jogar para o outro a responsabilidade que é conjunta, que é nossa. Eu não posso ficar só atribuindo ao meu pai, que não me amou, que não foi o pai que eu queria, à minha mãe, que não foi quem eu queria, ao meu irmão, que é difícil, que é mais amado. Poxa, corre atrás, acelera. Se eu tenho um irmão, uma irmã que tem mais afinidade com meu pai e minha mãe, o que eu estou fazendo aqui parada, reclamando que eles têm afinidade? Eu devo correr atrás, para ser afim deles também, para participar daquele meio também. A reclamação não vai resolver nada. E isso é muito importante a gente estudar. Por que nós sentimos tanta antipatia? E por que outras pessoas nós temos tantas afinidades? Se eu tenho afinidade, o caminho está ótimo. Mas se eu tenho antipatia, gente, muda a forma de olhar. Eles falam muito que aquilo que eu vejo no outro, né, que eu não gosto no outro, é algo que eu preciso corrigir em mim, e a gente entende de forma muito errada. A gente precisa mudar a nossa visão sobre o outro, a forma com que a gente lida com o outro. E isso é muito importante. A nossa escola na família é o primeiro passo, é onde ensina desde pequenininho na convivência. Ô Michele, mas aqui em casa, minha mãe tem um filho predileto, viu? E não sou eu. Então, vou deixar com vocês aí para adivinhar qual que é o filho predileto dela. O Capitão Bosco pergunta o que significa festu.
Bosco, é Fórum Espírita de Tupaciguara. Nós temos uma pergunta aqui, eu achei tão interessante a pergunta da minha irmãzinha Vanessa, minha conterrânea Vanessa, que está morando hoje em São Gotardo. Um abraço, viu, Vanessa? Na verdade, ela escreveu a Michele, viu? Aqui está aparecendo Michele para mim. Michele, existe uma forma de ajudar aquela pessoa que vemos que está se autodestruindo e a todos à sua volta com escolhas erradas? São escolhas dela. O que podemos fazer para intervir? Ou podemos fazer alguma coisa para intervir? Vanessa, podemos e devemos, viu? Porque é esse o papel da família. Nós nascemos juntos. E quando eu falo de junto, às vezes o lar é uma extensão também da nossa casa. Porque às vezes nós encontramos no vizinho, no amigo, né, uma extensão da nossa família, do nosso lar, como a Michele muito bem lembrou, as afinidades que nós vamos construindo, né, conforme está no Evangelho, a reencarnação vai fortalecendo esses laços de família. Às vezes temos mais afinidades com aquele que está longe do que aquele que está do nosso lado. Então, é esse o papel da família, é para que os mais fortes fortaleçam os mais fracos no momento de dificuldade. Nós devemos sim amparar, não intervir, né? Porque nem Deus intervém no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é um direito de escolha, né? Agora, na questão 120 do Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, Kardec vai perguntar se todo espírito passa pela fieira do mal. Os espíritos respondem que do mal não, mas da ignorância sim. Então, não quer dizer que a pessoa está, por exemplo, se autodestruindo no vício. Ela se entrega a um vício. Isso não quer dizer que isso foi uma escolha reencarnatória para ela. Porque ninguém escolhe passar pelo mal aqui na Terra. Ninguém nasce predestinado ao mal, ao vício, né? É muito pelo contrário. Às vezes de lá nós escolhemos desenvolver um grande trabalho aqui na Terra. Mas aí quando reencarnamos, nós esquecemos ou nos distraímos pelas distrações que o mundo de expiação e prova nos oferece. São muitas distrações. A porta larga está aí, escancarada, para todos nós. E muitos não resistimos a essa porta. Para muitos de nós, essa porta é irresistível. Então nós nos perdemos por esse caminho. O que não quer dizer que isso estava programado. Nós nos perdemos pela nossa invigilância, pela nossa fragilidade, né? Pela nossa fraqueza, pelas tendências que nós já trazemos do passado. Então nós devemos sim, não é, ampará-los. Como? Sugestionando as boas coisas, se possível, realizando o culto do Evangelho no lar, se nós estamos no mesmo lar. Gente, como é importante o culto do Evangelho no lar. Como que o culto do Evangelho transforma a casa num lar. Como, Daniel, transformar uma casa em lar? Faça o culto do Evangelho. Uma vez por semana. Ah, mas a minha esposa é evangélica. Que bom que ela é evangélica. Ah, mas o meu esposo é católico. Que bom que ele é católico. Convida ele para ler a Bíblia. Vamos ler uma passagem da Bíblia, porque o Espiritismo, gente, é a Bíblia de volta, é a interpretação da Bíblia. Vamos sentar ali e estudar a parábola do bom samaritano. Vocês viram agora há pouco uma católica, a irmã Aila, com um espírita, o Wagner Moura, estudando a parábola do bom samaritano. Então vamos sentar aqui e estudar uma parábola juntos.
Isso vai quebrando as barreiras, vai nos aproximando uns dos outros e vai mais que isso, dando acesso para que a espiritualidade, através de bons espíritos, tenham acesso aos nossos corações, para que o nosso anjo de guarda possa atuar de forma mais intensiva, inspirando, para que possamos escolher melhores caminhos mais dignos, né? Que vão cristianizando o nosso lar. Nós não temos que transformar a nossa casa num templo espírita, não. Ah, tem que ser espírita. Não. Nós temos que ser cristãos antes de qualquer coisa. Então devemos sim, viu, Vanessa, agir em prol do outro, fazendo preces, fazendo o culto do evangelho no lar, mas o outro não aceita. Não aceita, definitivamente não aceita. Faz o seguinte, faça sozinho. Quando ele dormir, vai lá para o lado da cama dele e conversa com ele enquanto ele está dormindo. Isso tudo vai transformando aquele coração, não é? Vai mexendo nas malhas do sentimento. Aí ele pode acordar e falar assim, nossa, mas eu tive um sonho tão bom essa noite. Sonhei que alguém rezava por mim. Isso me fez bem. Vamos orar comigo hoje? Né? Então façamos isso, né, Michele? Com certeza, Daniel. E é tão interessante a pergunta da Vanessa, porque um ensinamento que eu tive no Espiritismo é de que não existe um método mais eficaz para educar do que com exemplo, do que sendo exemplo. Eu falo para ela porque eu falo por alguém que já passou por essa situação de ver alguém se autodestruindo a cada dia, que nós tivemos o meu irmão com problema e acabou no suicídio. E demorou muito para a família inteira entender que a escolha era dele, mas que o nosso papel, a nossa parte do acolhimento, do aconselhamento, ou de tentar plantar uma semente para ele entender as dores e as dificuldades que ele passava, foi feito. É isso, a gente precisa ser exemplo, a gente precisa acolher a pessoa que está se autodestruindo, que seja pelo vício, que seja por uma enfermidade, que seja por qualquer coisa. É difícil a gente entender, porque às vezes a gente se sente impotente, a gente quer brigar, quer que a pessoa não beba mais, não fume, quer que a pessoa largue os remédios. A gente quer tudo isso, mas o que é mais eficaz não é a gritaria, não são as brigas, não são as chamadas de atenção, mas é o acolhimento, é o amor, é entender a situação do outro, que é um espírito que, como nós, está em aprendizado ainda. Está aprendendo, um dia vai aprender. E é difícil a gente entender que a gente não muda o outro, a gente não muda as ideias do outro, mas a gente pode ser exemplo para transformar o outro. Então, o método mais eficaz para a gente educar é a gente ser exemplo de vida para o outro, porque algo que me faz bem pode inspirar a ser algo bom para o outro. Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre ser exemplo, isso também com os nossos filhos. A gente tem tanto medo das coisas do mundo, das amizades que os filhos andam, com tudo por aí. A gente, às vezes, joga a culpa dos erros dos nossos filhos nas amizades, mas uma família, um lar que tem diálogo, um lar onde os pais são exemplos, a gente não tem o que temer para o mundo lá fora. Então, se a gente quer educar, a gente precisa ser exemplo para eles. Excelente, Michele. Tem uma pergunta aqui do Capitão Bosco para Michele. Agora está escrito mesmo aqui, Michele. Michele, como descobrir ou relembrar a nossa vocação ou missão aqui na Terra? Obrigado, viu, meu amigo, pela pergunta e a todos aqueles que estão manifestando aqui no chat. Um abraço para o Quincas Veloso, né, Michele? Um beijo, viu, Quincas? Vou te assistir mais tarde, viu? Com certeza. Essa é para eu responder? Essa é para você, Michele. Ele faz questão que seja você. Intimamente, Bosco, a gente sabe. Lá no fundo do nosso coração toca na gente quando a gente vê algo interessante. Eu vou falar para você que, como o Daniel citou o Quincas, eu venho de um lar católico. E uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando foi tanto o Quincas quanto o Wellington. E eu achei aquilo tão interessante, a forma com que eles falavam, que era muito diferente do que eu tinha ouvido.
O Quincas foi lá em Carmo do Paranaíba, eu estava do lado de fora. E eu estava escutando aquela pessoa falar, eu falei, gente, isso me tocou o coração, que coisa interessante. Que forma de falar de Jesus, do Evangelho, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha ouvido. E ele tem uma voz muito forte, muito poderosa, né? Quando eu encontrei com ele, eu desse tamanho, quase 2 metros, e ele petitinho, eu falei, não é possível que dessa pessoa é que irradiava tanto ensinamento. Me tocou. Com o Wellington foi a mesma coisa. Eu ouvia o Wellington falar o evangelho com tanta emoção, com tanta doçura, que não era algo que a gente tinha que fazer porque era vontade de Deus, porque ele explicava de uma forma tão bacana que eu sentava ali na frente e falava, poxa, quando eu crescer eu quero ser assim, igual ele. Eu quero falar dessa forma, eu quero compreender o evangelho desse jeito. Então, as coisas com que você vê e toca o seu coração, você pode saber que tem uma grande chance de ser ali, de você encontrar ali a sua missão. Às vezes a gente acha que não está para nada, que não serve para nada. Às vezes você deu o nosso ouvido para ouvir o outro, é grande coisa, sem crítica. É de muita ajuda. Às vezes é a nossa missão. Às vezes a nossa missão é grandiosa quando a gente vê Fraternidade Sem Fronteiras, aí o trabalho que o Wagner com tantas outras pessoas fazem, é sair aí no mundo. Às vezes a nossa missão está no nosso bairro, pequenininha ali na nossa cidade. Às vezes a nossa missão está na nossa rua, de educar aqueles que convivem conosco. Às vezes a nossa missão está dentro do nosso lar, de vir e resgatar, crescer junto com aquelas pessoas que estão ali, nos educar junto com aquelas pessoas. Às vezes a nossa missão é nós mesmos. É a gente vir se educar, praticar a caridade conosco, para que a gente não seja tão difícil com os outros. Então, intimamente, a gente sempre sabe. Aquilo que toca o nosso coração é o caminho para iniciar a nossa missão. Às vezes, a nossa missão é lavar as louças. Eu vi uma história tão bacana essa semana do Augusto César, foi no Prosa Espírita, que o Chico revelou para ele qual era a sua missão: lavar as louças. Diz ele que começou a filosofar muito, né, em torno daquilo, porque eu tenho que lavar o meu espírito e tirar as impurezas e tal, e depois ele percebeu que não, eram as louças físicas mesmo, para ajudar a esposa, para entender, aliás, não é ajuda, viu, gente? Perdoe-me o ato falho. Isso é um erro cultural grave que nós trazemos. Não é ajuda. A esposa não é empregada nossa. É um trabalho de colaboração, porque o lar não se forma um lar sozinho, né? Essa comunhão entre almas, né? Entre espíritos, que fazem esse acordo junto, né? De dividir as tarefas, é divisão de tarefas, né? E aí você começa a lavar as louças e ela vai perceber, nossa, mas ele é muito mais bonito do que eu pensava antes. O Quincas, né? O Quincas demorou 80 anos para começar a passar o pano na casa dele, a varrer a escova, o chão da casa dele e ajudar a dona Lenisa, né? Então, às vezes, a nossa missão está nisso. Eu queria trazer aqui, nós já estamos aí há 12 minutos do fim, mas nós estamos falando de escola, né? Enquanto formadores... voltou? Onde que eu parei? Quando a gente fala de escola. Quando a gente fala de escola. Porque a gente fala muito de escola, né? Porque o lar é uma escola, e realmente é uma bênção, né? Uma escola. Mas eu vejo uma preocupação muito grande que nós temos de formar profissionais. É muito comum a gente dizer assim, porque o meu filho, quando crescer, vai ser advogado. Importante, muito importante o advogado para uma sociedade, ou para uma sociedade que deseja ser mais justa, né? Por profissionais que defendam os nossos direitos. O meu filho vai ser médico quando crescer. Importantíssimo. Profissionais que cuidam da saúde, assim como os farmacêuticos,
os enfermeiros, assim como os engenheiros, os pedreiros, todos esses que formam uma nova sociedade. Isso tudo é importante, é muito importante. Mas eu vejo pouco ou quase nada pais e mães se preocupando em formar homens de bem. Porque quando nós formamos homens e mulheres de bens, nós teremos, por consequência, excelentes profissionais. Excelentes profissionais. E aqui no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho, quando Kardec fala sobre o sofrimento, aliás, é o maior capítulo do Evangelho, o capítulo 5, porque é muito sofrimento, né? É muita dor. E aí Kardec vai dizer aqui que existem duas causas de sofrimentos. As causas anteriores, ou seja, aquelas que nós semeamos no passado e estamos colhendo agora nessa existência, como nós lembramos aqui o caso de Segismundo e de Adelino. Eles semearam a discórdia no passado e estão colhendo, ou colheram no presente, essas aflições. Mas tem as causas atuais, que são a grande maioria dos nossos sofrimentos. Às vezes, gente, ou na grande maioria das vezes, nós criamos tanto sofrimento nessa existência que não dá tempo de espiar o do passado, não. Porque nós vamos criando, e passamos por essa existência sem reparar nada do passado, porque não deu tempo. Né? Então, olha o que ele fala aqui para nós. Quantos pais são infelizes com os seus filhos? Isso está no capítulo 5 do Evangelho, no item 4. Quantos pais são infelizes com os seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Combatendo como? Dizendo não na hora certa. Pelo exemplo, como muito bem lembrou a Michele, quão é importante o exemplo realmente arrasta, gente. Os nossos filhos aprendem naquilo que eles veem, muito mais do que naquilo que eles ouvem. Por fraqueza. Não vou falar não para o meu filho, não. Vai que eu vou frustrar o meu filho. Gente, os nossos filhos vieram para ser frustrados. É para isso que nós somos pais, para frustrá-los mesmo. Uma criança de 4, 5 anos não tem domínio sobre o que é certo e o que é errado para eles, não. E nós estamos vendo aí crianças de 2, 3 anos dando show em paz, junto ao pai, a mãe, os avós, os amigos, os tios, e ninguém pode com esses capetas, não. Porque nós não aprendemos a dizer não para eles. É preciso dizer não. Mas por quê? Porque eu quero que seja assim, ponto final. Você não está em condições de escolher e nem de entender as minhas escolhas, não. É não e ponto. Porque eu quero que seja assim. Quando seu filho te perguntar assim, por que, você vai falar assim, porque eu quero que seja assim, e ponto final. Porque eu sou o pai. Como diz a Ana Teresa, não é possível que eu vou te devolver para Deus igual ele me entregou você. Pelo menos uma coisinha você vai aprender comigo. Você vai aprender comigo a terapêutica do não. Como é importante ouvir um não. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secaram o seu coração. Gente, uma criança que só recebe sim, que tem tudo o que quer, na hora que quer, as melhores roupas, as melhores tecnologias, tudo. Essa criança, quando sair de casa, vai querer tudo lá na rua também. E no primeiro não que ela ouvir na rua, ela vai matar ele na rua. Porque ela aprendeu com o pai que ela podia tudo, que ela tinha direito a tudo.
Então, ser pais, ser educadores de almas, é ser forte. Porque nós estamos falando para a alma. Nós não estamos falando para aquele corpo franzino de 2, 3, 4 anos. O corpo tem 2, 3 anos. Mas a alma pode ser muito mais velha do que a sua. Ele pode ser muito mais velho que você. Depois, olha isso. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. A minha filha de 3 anos grita aqui dentro de casa. Eu já ensinei para ela que quem grita aqui sou eu e a mãe dela. E se ela não aprender isso aqui em casa, mais tarde ela vai gritar na rua. E vai gritar comigo e com a mãe dela na velhice. Quantos filhos que não espancam os pais, espancam avós, familiares? Por quê? Porque não aprenderam a respeitar os mais velhos, a venerar os mais velhos. Então, Kardec está dizendo aqui, ó, a culpa dessas dificuldades que nós estamos colhendo hoje, né, da corrupção, da maldade, do ódio disseminado nas redes sociais, o que é isso? É porque nós, pais, estamos sendo fracos, enquanto formadores de almas. Porque o lar é uma escola de almas. Sejamos, então, bons professores. Né, Michele? Com certeza. É interessante que o Daniel trouxe essa reflexão tão maravilhosa, e lá no livro Consolador, tem uma parte da pergunta 110 que fala isso, que os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, eles podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E aí, se a gente quer bons farmacêuticos, bons enfermeiros, bons médicos, advogados, cozinheiros, pessoas que nos atendam bem, nos queiram bem, bons profissionais, a gente também tem que criar boas pessoas, né? Bons cidadãos. Isso é muito importante. E eu trouxe, nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho, e eu trouxe um poema do livro Propostas para o Bem, que é de Dorival Botelho, que o Júlio psicografou, e desse livro é o poema que eu mais gosto, que fala sobre a convivência do âmbito familiar, que é onde a gente tira a máscara da sociedade, eu acho maravilhoso. A gente precisa muito estar atento a isso. O poema chama No Âmbito Familiar. Para fazer valer a pena todo ensinamento cristão, antes deveríamos, em nossa casa, dar exemplo de amor e compaixão. Rezava tão belo Zé Tião, que até ateu ele emocionava, mas dentro de casa era um leão, resmungão com a esposa, ele só reclamava. Bernadette, do Centro Espírita da Luz, era evangelizadora exemplar, mas com os filhinhos não falava em Jesus. E até de demônios costumavam chamar. Henrique Simão, de Ouro Branco, era rapaz dedicado na mediunidade. Com o pai velhinho, porém, era um espanto, zombava e gritava com agressividade. Neuza, oradora tão sincera e serena, vivia falando de como ir para o céu, mas para os pais e irmãos era outra cena. Ela era temida como cascavel. Se dentro do templo, em nossa fé, somos criaturas que beiram a santidade, devemos em casa permanecermos em pé, honrando toda aquela humildade. Esposa, filho, primo, tia, não importa qual é a proximidade. Dentro de casa, com a família, é onde pede a maior caridade. E para a vida ser uma vitória da luz, onde o amor possa reinar, exemplifiquemos sempre o Mestre Jesus, dentro do nosso âmbito familiar. Tudo em paz? Isso, tudo em paz. Agradecemos demais a conta, a sintonia, né? Que foi, parece que vocês treinaram antes. Foi observado aqui pelos nossos companheiros aqui no nosso chat. Agradecemos muito a participação de vocês.
Nós faremos agora um intervalo para o nosso almoço, nosso, de todos vocês, e retornaremos às 13 horas, transmitindo pelos mesmos canais. Estejam conosco, né? A partir das 13 horas, que a nossa programação se irá até às 20 horas, encerrando a nossa programação com o Simão Pedro e o Quincas Veloso. Os mais velhos, né, Daniel? Tá certinho isso. E assim, os bem mais velhos, né? O Quincas nem tanto, né? Mas o Simão... Não, o Quincas nem se... Aliás, o Quincas nem se fala, viu, gente? Ô, Borginho, deixa eu agradecer aqui a oportunidade que me foi dada de participar desse festu, dessa festa, na verdade, né? Eu acho que tinha que chamar Festa Espírita de Tupaciguara, e não fora, né? Festa Espírita de Tupaciguara. Agradecer ao meu amigo Wellington, a Otávia. A Michelle lembrou muito bem, né? Ela foi muito bem apresentada ao Espiritismo por ouvir pela primeira vez o Wellington e o Quincas. Realmente aqueles dois têm a facilidade de nos emocionar pelo Evangelho. O Espiritismo sempre estará muito bem representado na presença, no exemplo e na fala desses dois grandes amigos. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar o lar do Quincas, da Otávia agora com o Rafinha que está chegando por aí, do Wellington. Obrigado, Borginho. Da Aline, né? A Aline também. Da Aline. Isso. E a Michelle. Michelle, que alegria que é, viu? Estar sempre com você. Realmente, para mim, é uma alegria. Você não sabe, assim, a alegria que toca o meu coração sempre que eu tenho a oportunidade de dividir alguma tarefa espírita com você. Eu me sinto em casa com você, viu? Obrigado. Borginho, um abraço para você e estejam todos ligados aqui às 13 horas. Quem que vai começar o período da tarde, Borginho? É o Orson Peter Carrara e o Públio Carizio. Ah, imperdível, viu? Imperdível os dois. Obrigado, viu? Dois craques também. Para craques. Encerrar aqui, a gente já encerra, nós vamos encerrar com a mensagem da Fraternidade Sem Fronteiras, que vai trazer os números dessa entidade em 2020. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima, viu? E continua também, assim que vocês desconectarem aí, sintonizem conosco aí nos canais, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Michele. Obrigado, Daniel.